Boa tarde, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Confesso que a gente estava com saudade já, Muita né? saudade. Semana passada não foi possível, Verdade. mas hoje nós temos a alegria de adentrar a sua casa, aonde você estiver nos assistindo, que a graça de Deus te encontre, que você seja abençoado. Amém. Nós nos reunimos aqui nessa tarde de sexta-feira para podermos tratar de assuntos pertinentes ao casamento, né? Certo. Quem ainda não nos conhece, eu sou a Catinha e esse aqui é o meu pastor, meu amor, Pastor Paixão. Pastor Paixão, uma alegria estarmos com vocês nessa tarde. Esperamos passarmos um momento agradável, produtivo, tudo concernente a relacionamento, né? A termos a graça e a bênção de Deus para desenvolvermos um relacionamento saudável, forte e de sucesso, né, querida? Com maturidade, né? Com maturidade. Com maturidade. A gente sempre fala que nós não trataremos aqui nenhum assunto que você ainda não tenha ouvido falar. Todavia, nós trazemos a base, os princípios daquilo que você tem para ter um casamento feliz, abençoado. Esteja você casado, você pode cultivar e deve cultivar o seu relacionamento. Você que está namorando, você que é noivo, você que já tem uma data de casamento marcado, ainda dá tempo de você avaliar todas as coisas. A gente fala assim, dá a impressão que a gente quer desmanchar alguma coisa. Não é isso. Não. Mas é que é possível. Quando você, antes de você se casar, o período do namoro é para você justamente conhecer a pessoa. Sim. Nós falamos nos programas anteriores da importância da aliança. Quando nós nos casamos, nós temos uma aliança. Sim. E essa aliança é fechada diante de Deus, é um pacto diante de Deus. Antes de eu ser uma mulher comprometida com paixão, eu tenho um compromisso diante de Deus nesse relacionamento. Então, eu sei aquilo que me cabe. Na sequência, nós falamos sobre a importância do diálogo, que o coração do casamento, ele bate forte. Através do diálogo. Através da comunicação, né? Sim, a comunicação. E nós falamos sobre ouvir. Estarmos sempre à disposição de estar ouvindo o outro, sabe, com paciência, com calma, com tranquilidade e também sabedoria no falar, né? De como falar, hora de falar. Então, foi os pontos que foram abordados nos programas anteriores, Sim. Né? Eu quero agradecer que a gente recebeu um feedback muito legal do pessoal, pessoas que, como eu sempre digo, não são nenhum tipo de orientação nova. Todavia, é a base. Se no seu casamento você priva por uma aliança, você tem uma aliança firmada diante de Deus, a partir daí, as linhas de comunicação estão abertas, você consegue ouvir. Tiago fala, né? O livro de Tiago fala que nós temos que estar sempre prontos para ouvir, tardios para falar, ou seja, a gente ouve primeiro para depois falar, mais tardio ainda para se irar. Para se irar. E tem um capítulo só sobre o cuidado das palavras, né, amor? Exatamente, muito importante. E diante de tudo isso que a gente apresentou nos programas anteriores, para chegarmos num ponto que vai trazer uma sustentação no casamento, fortalecimento. Sim. Nós acreditamos que essa palavrinha é uma palavrinha tão pequena, mas é o que dá uma base muito grande para termos um relacionamento saudável, forte, né, sincero e produtivo, que é... E gostoso, né? E gostoso. O relacionamento tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Uma vez a gente foi ministrar no interior de São Paulo e o meu irmão falou assim pra mim, Catinha, você sabe que casamento é cruz, né? Casamento é um peso. Na hora eu falei, Deus me livre carregar isso aqui. Eu ia estar perdida com problemas, né? Pra mim é mais suave. O seu era mais suave, né? Nós queremos dizer que casamento não é peso, casamento não é fardo, casamento é uma bênção. Sim. Nós estamos casados há 30 anos e namoramos há 33 anos. Tem as dificuldades, as divergências, não perdemos a nossa personalidade, não é? Sim. Tem gente que pensa que casa e perde a personalidade. Não, você não perde, mas o Senhor nos ensina a caminhar juntos, de forma que é muito bom, é muito prazeroso. Então a gente começa chamando Deus para o casamento. Deus tem que ser a base do meu e do seu casamento. Se tirar Deus da história de qualquer pessoa, essa pessoa fica vazia, não tem sentido. Agora, quando a gente fala da importância da aliança, do diálogo no casamento, nós caminhamos para aquilo que a gente vai tratar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre acordo. O tão esperado acordo. Tão esperado, bem num casamento, né? Todo mundo espera, né? Quando nós iniciamos, né? O nosso diálogo é para apresentarmos alguns pontos para se chegar ao quê? No acordo. Sim. Né? E não é fácil, queridos. Confesso que não é fácil nós chegarmos a um acordo. Nós temos que envolver paciência, tempo, comunicação, entendimento. Sim. Às vezes temos que abrir mãos
de alguns desejos próprios, vontades próprias, né? E em amor, em doação, entendermos a necessidade do nosso cônjuge para que seja estabelecido esse acordo. Isso é muito importante. Eu vou pedir para você repetir que no nosso esboço aqui a gente botou até em negrito essas duas palavrinhas que você falou. O que precisa? Em amor e doação. Guarde isso, amor e doação. Isso, atendemos o desejo e a vontade do nosso cônjuge. Será que você está disposto a chegar num acordo e abrir mão de certos pontos, de certos, valores, de certos projetos e sonhos seus em favor daquele que você ama, em favor daquele que está ao teu lado? Por isso que é muito importante, por isso que a gente iniciou uma aliança com Deus, que Deus seja presente base, né? em todas as nossas atividades, em todos os assuntos da nossa vida. Deus tem que estar presente sobre os nossos sonhos, nossos projetos. Aí nós estabelecemos uma comunicação, um diálogo. Lembra que a gente falou, não é um monólogo? Sim, não é monólogo, é diálogo. É um diálogo, ou seja, onde vocês vão apresentar o assunto, vão apresentar os pontos, vão estar questionando, apresentando perguntas para se chegar, demonstrando interesse, ouvir, para que daí seja estabelecido o acordo. Só assim, né? Só assim. Que outra forma? A gente não tem como adivinhar o que o outro pensa. Então, o acordo, queridos, no casamento é muito importante. A gente vai falar hoje sobre algumas dicas, algumas situações, porque a pergunta é, o casal está sempre em acordo? E o acordo... Sempre? A gente está sempre em acordo? Lógico que não. Não, existem divergências. Existem divergências por quê? São pessoas diferentes. Sim. Pessoas de culturas diferentes, pessoas de sentimentos diferentes, pessoas que têm objetivos e sonhos diferentes. Sim, né? Que se unem para caminhar juntos, né? Eles se unem, entendimentos diferentes, e daí onde entram num diálogo e já é estabelecido o acordo, quando se chega a uma solução de algo que foi apresentado. Que nem a gente falou no começo, não é fácil. É um exercício, é um desenvolvimento, é um entendimento que a cada passo da vida de vocês, a cada ano do relacionamento de vocês vão estar entendendo as necessidades. Vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Vai tendo a habilidade de identificar essas divergências, essas diferenças. Sim. É muito importante. Porque elas existem, a gente não pode negligenciar, né? Que nem a Catinha falou no programa anterior, ela falou que se ela casasse com alguém com o mesmo temperamento, mesma personalidade, mesmo jeitão dela, parecido comigo, eu tinha me separado de mim. Separado. As diferenças é que faz com que a gente estabeleça um relacionamento gostoso, sincero, onde a gente abra mão de alguns pontos para que seja estabelecido o acordo. O acordo, querido, é tão importante no relacionamento que o acordo ele traz a unidade, o acordo ele traz a cumplicidade, o acordo ele traz o entendimento. O acordo faz com que vocês se apresentem diante de Deus com um único propósito. Né? Andarão os dois juntos. Se não estiverem de acordo. Se não estiverem de acordo. Está em Amós, capítulo 3, verso 3. Verso 3. Não andam juntos, não tem como seguir. Sabe? Sempre vai. Você pode ter 10 quilos de amor, você pode ter 20 quilos de paixão, mas se vocês não estabelecerem um acordo, infelizmente vai se perder. No decorrer dos anos que vocês estiverem juntos, vai se perder o amor e vai se perder paixão. Por quê? Porque não é estabelecido o acordo sobre todos os sonhos, projetos, propostas que vocês vão desenvolver no dia a dia. E note que é uma construção. Primeiro a gente fala da importância, Deus, como o Paixão bem falou, a base de tudo, e a partir daí o diálogo. O acordo ele só se estabelece através do diálogo. Porque a gente pode dizer que o acordo é uma harmonia de opiniões. Tem coisa que eu enxergo de uma forma, o Paixão enxerga de outra forma. Poxa, mas casados há 30 anos ainda tem... pensamentos diferentes. Porque você olha de um prisma, eu olho de outro prisma. Só que aí nós temos um acordo. É uma harmonia de opiniões. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar um imóvel, você não registra em cartório um contrato, você registra um contrato, um acordo de compra e venda. Eu estou de acordo em vender tal objeto, tal coisa, por um valor X, é uma coisa que está acordada. Né? E existe um dito popular muito correto que diz que o combinado não é caro. Não é caro. Ou seja, aquilo que está acordado, uma coisa importante que o Paixão falou que o acordo leva os casais a estarem
em unidade e cumplicidade. Sim. Por quê? Porque os dois querem a mesma coisa. Querem a mesma coisa. Em unidade. Se chegou a um objetivo comum, Se chegou a um objetivo comum. Sim. Mas para isso, queridos, é importante que o diálogo esteja em dia. Verdade. É importante que nós tenhamos as linhas de comunicação aberta. Eu preciso ter a liberdade de falar para ele, de expor a minha opinião e ele prestar atenção Sim, nisso. sim. Da mesma forma como eu atentar para a opinião dele, para que aí nós andemos em acordo. Sim. Quando o casal não tem isso, a gente vai ver algumas situações que a gente vai falar aqui. A gente começa por dizer que o bom acordo, ele nunca favorece um em detrimento do outro. Não, o bom acordo, ele contempla as duas pessoas. Independentemente do resultado, quando há o acordo, as duas partes aceitam. Estão de boa, né? As duas partes estão de boa, aceitam. Então, porque houve o acordo, foi estabelecido Sim. o acordo. Queridos, e a palavra de Deus fala, há um detalhe muito importante que às vezes a gente não leva para o relacionamento. Um reino dividido, ele não subsiste. É verdade. Jesus Cristo declarou Jesus falou isso. Um reino dividido, ele não subsiste. Um lar dividido, que não tem acordo, como ele vai subsistir? Não vai caminhar. Um lar que não cada tem um vai pro seu lado, entendimento, né? que cada um tem uma visão, que a soberba, sabe? Não quer, sabe, abrir mão de algo em benefício daquela pessoa Sim. que você ama, em benefício do cônjuge. Sabe, há uma divisão, não há acordo, não há entendimento. Aí sabe, fica difícil, não é né? estabelecido propostas e sonhos, Sim, né? sim. E como ele não subsiste. Então, o acordo é estabelecido isso dentro do relacionamento, dá para a gente desenvolver isso, dá para a gente, no decorrer dos anos, ter um entendimento sobre isso. E quando é estabelecido o primeiro acordo, assim como a Catinha mencionou, quando vocês entrarem em um diálogo sobre algum assunto importante que tem que ser tratado para que chegue num acordo, Sim. não é se vai comprar... Nós não falamos das trivialidades, né? Você quer comprar salsicha Aurora ou perdigão? O perdigão. Não é, mas até nisso tem que ter acordo. O até queijo mussarela ou queijo fresco. Não é isso, mas os assuntos importantes do dia a dia que vocês têm que se estabelecer um acordo, aquilo que vai trazer, sabe, consequências, fortalecimento, né? No relacionamento, sim, crescimento, né? No relacionamento, sabe, desenvolvimento desse relacionamento. Temos que, no dia a dia, sempre estarmos preocupados a desenvolver isso. E quando é estabelecido esse acordo, sim. No decorrer dos anos, vão surgir outros assuntos, outros pontos, mas que vocês já vão saber como estar estabelecendo acordo. Tem coisas que a gente vai saber. Por que a gente fala que existe uma consequência? Você comprar uma salsicha sadia, uma salsicha perdigão, uma Seara, marca, isso não tem problema. Agora, imagine no que diz respeito à educação de filhos. Se nós temos alguma coisa a resolver que diz respeito a filhos, situação financeira. Queridos, o acordo, ele permeia todo o casamento. O casal precisa andar em acordo, né? Ele tem que estar em acordo. Você vai fazer isso? Tá, eu vou fazer isso. Estamos combinados? Tá certo isso? Aí as coisas fluem. A gente vai ver que depois, algumas consequências que acontecem quando não há esse acordo. Olha uma programação dos seus sonhos e objetivos, como tudo tem que ter acordo. Primeiramente é estabelecido o namoro, para você conhecer. Saber as diferenças, entender essas diferenças e fazer dessas diferenças que venha desenvolver algo em você. Sim. Alguma transformação de caráter, fortalecimento e tudo mais para seja estabelecido o acordo. Chegaram no acordo, vamos casar. Aí vão entrar em acordo a data do casamento. Sim. Vão entrar em acordo... Onde vão morar. Outra coisa muito importante, vão entrar em acordo sobre filhos. Nós queremos filhos agora, não queremos agora. Quantos filhos, tudo apresentado diante de Deus, debaixo da bênção de Deus. Aí o crescimento profissional, sabe? Aí os estudos. Aí vem também o crescimento eclesiástico, o empenho em desenvolver. Em todas as áreas, né, amor? Olha as áreas. É preciso estar em acordo. Tudo tem que estar em acordo para que aí os dois caminhem juntos, nesse mesmo propósito. Sim. E tudo seja apresentado diante de Deus e Deus derrame a sua bênção, Deus derrame a paz
e alegria sobre o lar que está em acordo, tudo dá certo. Aí dá certo. Quando não tem acordo, não dá certo. Por quê? Porque não está em acordo. É muito complicado isso. Quando a gente fala, queridos, que em todas as áreas da nossa vida, para a gente caminhar em paz, a gente precisa disso, não é tão simples. Às vezes é comum nós atendermos pessoas que falam, não, mas eu não falo mais, ele não me entende, ele ou ela é um cabeça dura. E quanta gente ouve disso? É importante destacar aqui que existe dentro do casamento um verbo chamado ceder. Ceder. Tanto que o Paixão, ele falou, você cede em amor e doação. Sim. Eu cedo, não é sempre a minha vontade, não é sempre do meu jeito. Até porque ninguém é dono da verdade. Só que tem momentos que eu preciso ceder em prol do meu amor. Tem momentos que ele cede a meu favor. E assim a gente caminha junto. Quando o casal não tem esse tipo de acordo, sabe o que acontece? Uma disputa. O casal, ele vive tirando um braço de ferro. Eu ia perder feio aqui, né? Nem sempre, né? A gente acaba tendo dificuldades, queridos. Por quê? Porque não está caminhando junto em acordo. E o que estabelece o resultado do acordo vem do diálogo. Tudo você vai rodar e vai cair no começo de todas as coisas. Como a gente já falou alguns programas atrás, ninguém sente falar, vamos discutir? Eu quero brigar com você, vem aqui. Não, nós vamos entrar em acordo. Então a gente vai ver... Fala, amor. Muito importante, vou frisar novamente isso, o bom acordo nunca favorece um em detrimento do outro. Presta atenção, o bom acordo nunca favorece um em detrimento do outro. Favorece sempre ambos. Vai favorecer ambos. Ambos. Vocês são uma só carne, vocês são uma unidade diante da presença de Deus quando estão aliançados em amor, quando se unirem em amor. Corpo, alma, espírito ligados em amor. Então, quando vocês estabelecem o verdadeiro acordo, é dessa forma. Não causa dor e não causa dano. Agora, há umas formas erradas de se estabelecer o acordo. No mínimo equivocadas, né? Aparentemente, vocês pensam que foi estabelecido o acordo, mas não foi. Porque sempre foi em detrimento... do outro. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu estabeleço o acordo lá dentro. Já resolveu. Então uma das partes fala, não, está resolvido. Será que está resolvido? Será que está resolvido? Ou seja, não houve um diálogo sincero, não se ouviu todas as questões, todos os pontos, não houve doação, não houve amor, não houve entendimento, mas foi sim imposto de uma forma para que se chegasse no acordo, em benefício só seu pessoal, né? Impositivo, né? Impositivo. O Paixão já acabou falando uma das primeiras situações equivocadas, que você conversa com o casal, não, nós já resolvemos isso. Aí, invariavelmente, um olha pro outro assim de canto, né? Nós não resolvemos nada. Aí, isso daí, queridos, é uma parte impositiva, egoísta. E corre o grande risco da outra pessoa, que não tem vez de falar, dela se anular. Pra que eu vou falar se você não quer minha opinião? Já sabe a resposta. Já sabe a resposta, já sabe que vai fazer do seu jeito. Já sabe que nunca vai atender os meus sonhos, os meus projetos. Isso é horrível. É sempre os sonhos dele, os projetos dele, então já se anula, já não quer perde mais a graça, saber, né? perde a graça. Irmãos, isso fere o casamento. Isso, quando você chama o seu cônjuge para participar, para entrar em acordo, você está dando deferência. Você está dizendo, olha, é importante, o que você vai falar é importante. Até o acordo em casa, com filhos. Já teve diversas situações quando os nossos filhos eram menorzinhos, de nós os chamarmos e o que você acha? E até um olha pro outro assim, porque o pai e a mamãe decidem sim, só que o que vocês acham? Você está mostrando para a pessoa que você se importa. O contrário é terrível. É terrível. É desinteresse, e dentro dessa linha da ausência do diálogo, quando só uma pessoa predomina, a gente tem o que a gente chama também da sobrevivência do mais forte. Isso é horrível. Isso é horrível. É horrível. É vencer pelo cansaço. Cansaço. Então a pessoa questiona, aí ele vai lá e começa a argumentar. Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Começa a argumentar. Não, mas isso não dá certo, isso não tem como fazer, não dá. Aí a pessoa vai falando, aí a outra pessoa argumenta novamente, ela expõe um outro ponto, aí não admite, não aceita. Não abre mão. Não abre mão, insiste naquele ponto, vai insistindo, aí vence o outro pelo cansaço. Aí o outro começa o quê? Não, mas aí é literal. Começa a ser... fala, tá bom, faz do seu jeito, não quero nem saber. Começa a desistir, né? começa a desistir. Ô, Paixão, não pode ter essa palavra no casamento. Não, mas ele começa a desistir. Por quê? Que coisa horrível. Porque esse de vencer pelo cansaço, a opinião do outro nunca tem ponto positivo. Nunca é considerado. Nunca é considerado.
nunca é avaliado, nunca sequer é ouvido. Não vai dar certo isso. Queridos, vamos ter que pensar, será que você estabelece acordo dessas maneiras dentro do seu relacionamento? Não tem como. A ausência de diálogo, que foi a primeira. Sobrevivência do mais forte. Sobrevivência do mais forte. É aquela pessoa que insiste, resiste, sabe? De tal forma que a outra pessoa... Mas se a pessoa faz isso, a pessoa sabe que está errado. Não houve acordo. Mas veja, se eu ganho uma coisa no cansaço, eu sei que não é a vontade dele. Mas de tanto falar, ser persistente, argumentativa e bater na pedra, tal, outra pessoa abre mão. Mas aí isso não é acordo. Eu vou fazer uma pergunta para você, ouvinte, você que está aí. Quando o cônjuge fala, aí como é que está o relacionamento de vocês? Nós estamos bem e tudo. E a acordo? Sempre do jeito dele. Pois é. Sim, sempre do jeito dela. Quantos anos estão juntos? 20 anos. Sempre eu aceitei. Sempre foi do jeito dele, do jeito dela. Parece sempre que a foi a vontade anulada, dele, ou né? foi a vontade dela. Quando que você entendeu a necessidade do seu cônjuge? Quando você entendeu a necessidade de um sonho, de um projeto, de algo que ele desejava? Que para ele ou para ela é importante. Para ele era importante. Quando a gente chega num acordo e a gente busca entendimento daquela pessoa que a gente ama, é que a gente está valorizando. Nós estamos valorizando. Nós estamos dando atenção, nós estamos nos preocupando em torná-la uma pessoa feliz, em atendê-la nesse ponto, abrindo mão de algo. Isso dá sabor ao casamento, né? Será isso que dá substância. Será que nunca você vai abrir a mão de algo em benefício meu? Sim. Será que nunca eu vou abrir mão de algo em benefício seu? Sim, com certeza. Queridos. Com certeza. Irmãos, da mesma forma que isso fortalece o relacionamento, o contrário também desgasta. Sim. Desgasta. Quando a gente sempre fala, ninguém acorda, hoje está um dia ensolarado bonito para eu me divorciar. Não é assim. É um processo. Sim. As pessoas vão se desgastando. Por quê? Porque não ouvem, porque não tem a sua vez de falar, porque as suas posições pessoais não são consideradas, como o Paixão falou muito bem. Quer dizer, eu sou um zero à esquerda, eu vou falar o quê? Aí isso vai deteriorando o relacionamento. Isso acontece no namoro. Se isso está acontecendo no seu namoro, no seu noivado, preste atenção. Porque depois que casa, a gente sempre fala, as coisas se exponenciam. Não, quando casar ele vai mudar, ele vai me ouvir mais, ou ela vai me atender mais, vai ser desse jeito. Não, a gente precisa andar em acordo desde cedo, porque senão fica desgastado o relacionamento. Muito, né? muito. E uma outra situação que também desgasta muito e não tem nada a ver com acordo, é a manipulação. A manipulação, Paixão, é uma forma peçonhenta, maligna mesmo, de você conseguir as coisas dos outros. É uma barganha. É uma barganha. Misericórdia. Esse é o termo. Olha, você quer isso? Tá, então primeiro você faz aquilo e aquilo. Se você me der isso, eu faço isso ou aquilo. Cuidado com isso. A gente não tem esse tipo de manipulação, de chantagem dentro do casamento. Você não chega em acordo. Se eu chantagear o Paixão para que ele ceda e seja de alguma forma, tá bom, ele foi, eu vou saber que não é verdade. Sim. Por quê? Porque eu persuadi, eu manipulei uma situação e as coisas não funcionam desse jeito. E aí, como Não que vai você bem. vai sentir isso? Você vai sentir amor? Não, eu me sentiria mal. Vai se sentir mal. Você sentiria prazer em ter algo em benefício de uma manipulação? Não, eu fui manipulada se a pessoa percebe que ela foi, abre aspas, usada. Usada. Fecha aspas. Para aquilo ali, entendeu? Exatamente. E não é assim que você estabelece um acordo. Percebe a importância do diálogo lá atrás? Muito importante. Irmãos, a gente sempre fala, se não houver acordo, não faça. Não haja sem que haja um acordo antes. Não tome nenhuma atitude, porque senão vai ter acusação. Vai ter uma série de coisas que vai dar problema. Vai dar B.O. Isso é muito importante, né? E olha que diz aqui a palavra de Deus em Mateus 18:19. Por que o acordo é importante? Lembra que eu falei que Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Subsiste? Isso. E ao contrário, um casal em acordo, um casal aliançado em Deus, um casal vivendo o diálogo, unido, sabe? Estabelecendo acordo em tudo, seus sonhos, seus projetos, e tudo que eles apresentam diante de Deus em oração está acordado entre os dois. Olha o que a palavra de Deus fala.
Em Mateus 18, Jesus conversando com os discípulos, ele diz assim, ó: eu digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Note, se 2 de vocês concordarem na terra, ou seja, se estiverem de acordo. Irmãos, eu sou crente em Jesus, apaixonada pelo meu Senhor. E o Paixão também é um crente em Jesus. Imagina eu diante de Deus em oração pedindo uma coisa. Lá para dentro de casa, no que diz respeito a nós dois. Não estava acordado. Nós não estamos em acordo. Eu quero uma coisa e o Paixão quer outra coisa. Aí eu estou diante de Deus orando, falando: Senhor, eu creio, o Senhor pode me dar tal. Só que eu sei que Ele não quer aquilo. E por sua vez, está você diante de Deus, orando também por outro propósito. Diante de Deus uma outra situação. Irmãos, não é assim. A gente sempre dá um exemplo. Eu quero comer queijo prato, você quer comer queijo mussarela. Só que ele não abre mão da mussarela de jeito nenhum. E eu não abro mão do queijo prato de jeito nenhum. Sabe o que a gente faz para viver em paz? Hoje a gente vai comer um queijinho branco. Sim. Hoje a gente come um queijinho branco. Entra em acordo. Amanhã eu como o queijo mussarela com ele, ele come o queijo prato comigo. Tem que ser assim, queridos, porque senão o casal que não entra em acordo, ele vai viver em pé de guerra. E manipulação é uma coisa muito complicada. Diz respeito aqui às mulheres casadas. Tem mulher que nesse negócio de manipulação, ela fecha o parquinho. Ela quer alguma coisa, o marido não cede, ela fala: parquinho fechado. Não pode, viu, querida irmã? Não é assim que funciona. Isso é manipulação. É manipulação. Meu Deus. É manipulação e não dá certo. E está em desacordo com o que a palavra de Deus fala, porque a Bíblia fala que a gente precisa, se nós estivermos em acordo, vamos colocar isso diante de Deus. E, queridos, Deus tem prazer em te responder. Deus sempre vai ter prazer em atender aquilo que você quer. Para isso, o casal tem que orar. Sim. O casal tem que orar junto. Estar juntos. Uma pergunta para você pensar aí: vocês têm o hábito de orar juntos? Vocês vão diante de Deus? É claro, eu tenho o meu devocional, o Paixão tem o devocional dele. Sim. Eu tenho algumas situações para orar, o Paixão também. Só que diante de Deus, a gente vai diante de Deus: Senhor, nós temos que resolver um assunto concernente a filho, concernente a família, seja o que for. Vocês oram a respeito disso antes? Muito importante. Você vê o acordo como traz uma construção sadia de fortalecimento dentro do relacionamento, ao ponto de ambos estarem em oração. Sim. Acordados sobre assuntos, propósitos, sonhos, projetos diante de Deus. E como Deus não vai atender a posição de vocês nessa unidade? Estão juntos, nessa unidade diante da proposta de Deus. Isso traz um fortalecimento no relacionamento, queridos. Por isso que nós tratamos após o diálogo o acordo, porque isso, sempre o acordo vai ser estabelecido quando você desenvolver um diálogo saudável dentro do relacionamento. Tranquilo, né? E quando você chega no acordo, não há condenação e não há questionamento lá na frente. Isso é muito importante. Né? Porque, veja bem, vamos um exemplo. O marido quer fazer uma viagem e ele vai querer uma viagem no campo. E a mulher quer fazer uma viagem e quer ir para a praia. Para a praia, por exemplo. Entrar no acordo. Entrar no acordo e foram para a praia. Se for estabelecido o acordo verdadeiro, sincero, não há condenação lá na frente. Se chover todo dia na praia, nós combinamos. Vai correr na chuva, vai rolar na chuva e vão se alegrar na chuva. Agora, quando não há estabelecido um acordo sincero, o que vai? Aí eu vou chegar e falar: tá vendo? Era para ir no campo. Ou então Viemos aqui para a praia e só chove nesse trem. Ou então aquela frase clássica: eu não te falei. Bem feito. Bem feito. Bem que eu falei, queridos, não pode. Não pode. Quando nós estamos em acordo sobre alguma coisa, se der certo, que alegria, glória a Deus por isso. Se der errado, Deus junto. Ninguém vai acusar o outro. Não faça as coisas em desacordo, porque alguém pode... É horrível isso. Não. Mas é como um casal jogar em rosto. Sim. Eu te falei, eu te avisei que não ia dar certo, não foi do meu jeito. Não é do meu jeito. Não é do seu jeito. Não. É do nosso jeito. Chame pro plural isso. E apresentamos diante de Deus essa nossa vontade para que Deus venha realmente abençoar. Com certeza. A importância do... Por isso, queridos, que o casal precisa conversar. O casal precisa conversar entre si. O casal precisa conversar com Deus. Irem os dois juntos mesmo. Como a gente insiste isso? Colocar diante de Deus, pedir a direção de Deus sobre alguma coisa. Enquanto isso não estiver claro, não faça nada. Porque existe uma probabilidade de dar errado. Errado. Não é verdade? Ao passo que se você aguarda e caminha em paz, as coisas vão bem. Olha a importância do acordo que a gente estabeleceu. Se der certo ou errado, ambos se alegrarão. Sim, porque a gente está junto. Está junto. Fechou. Agora, quando não há acordo,
Se der errado, queridos, um sempre vai julgar a atitude do outro. Vai vir a acusação, horrível. vai vir o julgamento, e aí vai vir discussão e desentendimento e desgaste no relacionamento. Deu tudo errado, né? Vamos viver esse acordo. Vamos mandar beijo pro pessoal que tá aqui com a gente? Vamos lá. Quero mandar um beijo aqui pro Cláudio Henrique, pra Juliana Amaral, a Josélia Moto, Ronaldo dos Santos, Denise, eu falei que eu ia mandar beijo pra você, Denise, do Manu. A minha cunhada linda, minha sobrinha Didinha, Deus que abençoe, saudade de vocês. minha mana. O João Leite também tá aqui com a gente participando. O William Barduco, o nosso primo lá de Botucatu. Oh, Deus abençoe, beijo, meu querido, que coisa boa. Alegria tê-lo aqui com a gente. Olha aí, tá vendo? A Graziela Cruz, lá de Atibaia. Alice Brito, Joel Mandrade, querido, eu falei que eu ia te mandar um beijo. Tem um monte de gente que vê as presepadas e depois fica pedindo beijo, né? A gente manda muito beijo mesmo. A Patrícia Fernandes tá com a gente, o Cláudio Souza, a Gi Cardoso. Deus te abençoe, querida. Lá de Maringá, no Paraná, Luciana Nogueira. Que Deus te guarde. Débora Botelho. Glaudias, de Manaus, a Silmara Lemos. A Dilma tá com a gente. Genaro de Simone, nosso querido dos nossos gêmeos. O Lolô fez aniversário, ó. Um beijo muito grande pra esse príncipe. Lolô, Deus abençoe. O Vicente e a Dona Helena, um casal muito querido da nossa igreja. Miqueias Araújo, olha aí. O Fábio, lá de Osasco. A Ingrid Rayane. Fernanda Souza, de Cascavel do Paraná, igreja de Santa Cruz. Olha que bênção. A Débora Rocha, querida nossa. Fabiana Lopes. A Jane Cleide, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Que lugar lindo que você mora, querida. Deus te abençoe. A Silvia de Mariporã. A Luísa Dias. A Célia Regina. O Ailton Ferreira. Rutinha, que é do nosso Gêmeos. Um beijo pra você. Um beijo pra você, pro Reinaldo. Beijo. Aí um comentário da Juliana. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou anotando tudo. Coisa boa, Deus meu amor. Abençoe. A Fernanda Souza também põe. Com meu esposo nunca tem diálogo. Pra ele tá tudo bem. Meu Deus do céu. Não é possível. Sobre isso, hein? Não é possível sempre, tá tudo bem. É importante a gente colocar as nossas posições. Sim. Quero mandar um beijo aqui pra minha filha linda, Fernanda. Um beijo pro Caio César. Que Deus guarde e proteja vocês, a Juju. Morrendo de saudade. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, mas a gente sabe que isso vai passar. Que o Senhor te guarde. No próximo bloco, nós falamos aqui sobre o acordo. E nós vamos falar um assunto também picante. Falar, picante essa hora? Nós vamos falar de interferências. Interferência de terceiros. É o nome bonito de quem se mete na vida dos outros, né? Por isso que tem que ter o acordo antes, porque senão, querido, nunca vai ser estabelecido depois das interferências. Não vai ter jeito. Vamos tomar uma aguinha, vamos pro intervalo. A gente te aguarda no próximo bloco. Até já. E aí, galera, já sabe, toda segunda-feira às 15 horas, Crazy com Thalita Stevanato. E você é meu convidado especial. Valeu! Liberte seu paladar do tradicional. Tenha novas experiências com as nossas pizzas gourmet. Baixe nosso aplicativo e use o cupom Primeira Pizza e tenha R$15 de desconto no seu primeiro pedido. Seu Zé Pizzas, levando o melhor para sua casa. Você quer saber como deixar o seu relacionamento ainda melhor? Participe conosco. Programa Aliança de Amor. Toda sexta-feira, às 15 horas. Não perca! Muito
bem, estamos de volta. Essa é a aguinha mais rápida que a gente toma, né? Mas é porque a gente precisa remir o tempo. Uma vez estabelecida a importância do diálogo dentro do casamento, um assunto que o casal precisa estar em acordo é a respeito de interferências de terceiros. Muito importante. Muito importante. Familiares, aquela sogra adorável, aquele sogro adorável, o cunhado, a cunhada, vizinho, o irmão da igreja, a irmã, o irmão. Todo mundo que chega para dar alguma opinião, eles vêm com a intenção, né? Eles chegam, olha, não é que eu queira falar. Mas olha, é pro seu bem. Quando disser não é que eu queira falar, é porque tá doido, desesperado para falar. Olha, não é que eu queira falar, mas, né? E a gente vai ver... Colegas do trabalho também, né? Sempre, né? Da escola também. Sempre tem alguém que tem uma opinião, sempre tem alguém que sabe falar alguma coisa. Então a gente vai ver o cuidado que a gente tem que ter dentro das interferências que vêm na nossa vida. Porque sempre virão, a todo momento. E não é por mal. As pessoas vêm com a intenção de ajudar. Olha, vocês estão fazendo isso assim, assado. Principalmente quando tem filho, meu Deus. Sempre todo mundo tem uma orientação a dar. E a gente começa pelo princípio da palavra de Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus diz para o homem, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E a partir daí os dois serão uma só carne e vão caminhar juntos. Exatamente. Isso parece alguma coisa meio grosseira da parte de Deus, não? Não, de forma alguma. Isso é princípios, né? Princípios da palavra de Deus como orientação para que você seja feliz. Para que caminhe você bem, né? Caminhe bem, né? Deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher, ou seja, vocês... não é desamor. Nós não estamos pregando aqui desamor por familiares, por pai e mãe, não. Pelo contrário, é que como vocês vão estabelecer uma nova família, aí vocês vão estar criando, lembra que a gente falou toda a sequência? Aliança, Deus presente, o diálogo, o acordo, vocês vão estar estabelecendo as regras de vocês. Sim. Né? Vocês vão estar estabelecendo... São novas regras, São novas regras. A forma de como vocês vão estar agindo. Sim. Né? De como vocês vão estar, vivendo, como vocês vão estar educando seus filhos, seus projetos e sonhos, né? A formação profissional, a formação eclesiástica, são agora os seus objetivos. Não são mais objetivos... Dos seus pais, Dos seus pais. Objetivos que os seus pais tinham quando eles formaram a família deles, né? Que foi estabelecido a educação de vocês, né? A preocupação com vocês. Agora é vocês. Agora vocês que vão estabelecer essas regras e esses objetivos e vocês vão estar o quê? Cercando o seu jardim. O seu jardim, né? Foi quando Deus mandou Adão, quando Deus deu essa ordem no Éden. Sim. Deus falou, você vai cultivar e vai guardar o jardim. Cultivar no sentido de você estar cada dia mais cuidando, né? E guardar no sentido de proteger. É claro que quando a gente casa, irmãos, eu tenho um histórico, eu venho de um histórico familiar. O Paixão vem de um histórico familiar. Aí há de haver uma junção, há de haver um acordo para que a gente caminhe em paz. É verdade. E daí, em amor, nós, como a Catinha falou, de nós estarmos guardando o nosso jardim, ou seja, estar estabelecendo, limites. Né? Sim. Limites. Em amor. Em amor. Em amor. Até quando as pessoas podem estar participando, opinando, ou até quando, em amor, vocês estabelecerem, não, nós resolvemos ou minha mãe assim, querida, né? ou meu pai querido, ou meu cunhado querido, ou nós entendemos a sua preocupação, mas nós agimos dessa forma, nós agimos dessa maneira. Sim. Isso é muito importante. E quando tem a construção dessa nova família, Deus quer que vocês o quê? Dependam de Deus. Sim. Né? A aliança que nós formamos no nosso casamento... entre nós. É entre nós e nós... Não tem que estar levando nada. Nós apresentamos diante de Deus. Sim. Ou seja, as dificuldades, os problemas e as soluções, Deus estará presente com vocês. Sim. Queridos, é muito comum, infelizmente a gente orienta, o casal quando tem um probleminha logo no início do casamento, a esposa... Sim. Deu uma discussão, deu um probleminha pequeno. Uma coisa boba, já né? vai levar para o pai e para a mãe. Pois é. E vai lá. Às vezes era um problema da discussão. Poderia ser resolvido entre eles, que é o certo. É você resolver dentro de casa, não levar para fora. Por isso que a gente está falando sobre essas interferências de terceiros. Você levou para o seu pai e para sua mãe, assim da mesma forma o marido. Sim. Que às vezes teve uma discussãozinha, um probleminha lá, e ele pega e leva
lá pro pai e pra mãe. O que vai acontecer? O pai e a mãe sempre vai em defesa. Não tem como, ele vai defender o filho e a filha. Não tem como. E ele recebeu a informação de quem? Do filho. Sim. Ou da filha. Ele vai ficar contra o outro cônjuge. Contra o outro. Inconscientemente, ele vai defender o filho ou a filha. Ou filha. Só que você vai voltar para casa. Sim. E aquele probleminha que vocês tiveram, vocês solucionaram. Sim. Só que quando você levou o problema, invariavelmente, nunca vocês levam a solução. É verdade. Logo de imediato. Olha, agora eu tô vindo aqui, tá uma maravilha. Tá tudo resolvido, Nós né? resolvemos, ele é um amor de pessoa, ela é um amor de pessoa, ela entendeu. Nós, sabe, amanhecemos meio virado, não houve entendimento, mas foi tudo solucionado. Eles não dão esse Fica feedback, só o quê? né? Fica só a parte ruim. Só a parte eu ruim. fui falar mal do meu marido pra minha mãe. Aí depois ficou tudo bem, como é que minha mãe vai ficar olhando pra ele? Exatamente. Como é que a mãe da moça vai ficar olhando pra ela? Aí, um telefonema, palavra dura. Pois é. Hoje em dia, tá a pandemia, não estamos nos vendo, não estamos nos relacionando, mas em tempos normais. Aí tem aquele almoço de família. Fica tudo tretado, fica tudo esquisito. Torto. Mesmo que não fale nada, você vê aquela nuvinha assim na cabeça da pessoa que tá pensando a respeito daquilo. Percebe a interferência? E os dois já estão em harmonia, já até esqueceram aquele assunto, né? Mas aquela cara feia, o marido ou a esposa de quem levou o assunto pro pai e mãe vai falar, ué, que houve? Pois é. O que eu fiz? Pois é. O que tá acontecendo? Ou então espera acontecer alguma outra situação parecida para a partir daí ter dificuldade de novo. É impressionante, irmãos, o número de casais que a gente atende, que eles falam, a gente se ama de verdade, a gente se dá muito bem. O problema é a mãe, é a tia, é a irmã dele, é o irmão dela, é o cunhado, tem alguma coisa. Existem casais, a gente fala isso, que se nós tivéssemos condições de colocá-los numa ilha deserta, só com tubarão e jacaré, eles iam viver felizes e abençoados, entendeu? Porque não consegue ter esse convívio. Mas como não dá para mandar ninguém para nenhuma ilha, a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque as interferências, elas virão. E a gente tem que ter a graça de Deus de cercar o nosso jardim. Imagina o seu casamento como o jardim do Éden. Sim. Deus não mandou cuidar e cultivar e guardar. Então você cerca. A gente sempre fala isso para casais comum, casais novos, falarem, olha, só que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Teve um caso que nós atendemos que a mãe do rapaz, de tempo em tempo, ela vinha em casa, né? A gente sempre fala, quando você for casar, procurar casa, não pode ser tão perto que vá de pantufa ou chinelo, e não pode ser tão longe que me venha de mala também. Tem que ter uma distância ali considerável, isso é verdade. Porque o que acontecia? A mãe do rapaz, a cada 3 meses, 4 meses, ela vinha para São Paulo. E quando ela chegava, ela vinha lá da Bahia, o casal estava trabalhando, ela chegou, o filho foi buscar ela na rodoviária, deixou a mulher, a irmã em casa e voltou a trabalhar. E a nora quando a esposa, né? que é a nora, chegou em casa, adivinha? Ela tinha tirado o sofá daqui, botou pra lá, ela tinha arrumado uma planta ali, trocou os quadros, fez um monte de coisa. Aí o que acontece? Gera um problema absurdo, arrumou a casa. Quando a nora, dona da casa, chegou, ela falou, olha, eu arrumei pra você porque não tava bonito. Pensa numa situação dessa. É uma situação difícil. Agora o pior está por vir. Por quê? Porque quando ela foi falar pro marido, o que o marido falou? O marido falou, deixa, amor. Manhinha só vem aqui de tanto em tanto tempo. Pelo amor de Deus. Não pode. Esse casal já tem problema no acordo. Já não está em acordo. Porque quando acontece isso... É o que a gente falou. Porque como não está em acordo, permitiu a interferência. Sim, não estabeleceu a cerquinha que a gente fala. São cercas que a gente coloca, queridos, de amor. E a gente precisa entender o primeiro passo disso, para que a gente possa viver e cuidar e não sofrer interferência no nosso casamento, a gente tem que entender que é uma ordem de Deus. Esse texto que a gente citou agora, de Gênesis 2,14, Deus colocou o homem no jardim e falou, olha, agora você vai cultivar e você vai guardar. Não era para ficar ali, vida mansa, sem fazer nada. Não, era para fazer a parte dele. Isso, e dentro disso que foi colocado, também é muito importante isso. Quando há essas divergências, quando há esse desentendimento por interferências de terceiro, é sempre importante ir em defesa o cônjuge ao qual foi Sim, a situação. Foi a situação do parente mais próximo ou dos pais. Se foi os pais do rapaz, que nem você falou... Sim, ele resolve. Ele tem que resolver em amor. Porque ele conhece seu pai e sua mãe. E ele falando, o pai e a mãe vão entender melhor. Ou
o cunhado ou cunhada, sempre Sim. nessa ordem. Aquele ao qual foi causada a dificuldade, causado o desentendimento, o primeiro grau da família, o próximo da família que vai estar tratando. Nunca deixe para o seu cônjuge tratar que não tem esse vínculo porque familiar. ainda é pior. Ainda é né? pior. Porque daí vai causar, sabe, um desentendimento maior. Aí vai causar um desamor, porque vai falar, tá vendo? Tá vendo como ela fala de mim? Pois tá vendo como ela não pois é. aceita a minha posição? Tá vendo como ela não aceita a minha opinião? Então, queridos, Gera uma tem que confusão, ser. na verdade. E nós nunca temos que ser omissos. Se causou, sabe, uma chateação, né, no relacionamento, Sim, por sim. essa situação, sabe, a esposa não ficou feliz, ela ficou chateada, ficou Sim, magoada, sim. porque, veja bem, ainda mais uma mulher, a mulher gosta do mimo na casa dela, ela gosta do jeito dela, cada uma traz paz e harmonia e relacionamento dentro do lar, procura por ordem, tudo daquela Sim, maneira. sim. Aí vem uma pessoa e muda tudo. É complicado Né? isso. É complicado. Sendo próxima, muda tudo. Aí o marido não tomou uma posição, queridos, não podemos ser omissos. Sempre temos que, sabe, em diálogo, em entendimento, em acordo, procurarmos sanar o problema. Ah, deixa, não pode. Se causou... Esse deixa é uma procrastinação. É uma procrastinação. Isso não dá certo. O Paixão falou de omissão. Irmãos, é muito complicado isso. Depois que você tem um tempo já de casado, as coisas já estão mais estabelecidas, estão mais amadurecidas, a conduta é diferente. Porém, no começo do casamento, nós conhecemos casais que chegaram ao divórcio, à separação, de tanta interferência, de tanto que a mãe de um se metia na vida do outro, a mãe da outra falava, aí as duas mães tinham um problema. Você que está namorando, você que está noivo, preste atenção nisso. É importante para a saúde do seu relacionamento ter a bênção dos pais. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, eu louvo a Deus, porque a família do Paixão foi uma bênção na minha família. Até hoje é uma bênção. E eu sei que a minha família também foi bênção para ele. As duas mães, hoje tanto meu pai como o paizinho do Paixão, eles estão com o Senhor. Mas as nossas mães que são vivas, elas são parceiras, elas são amigas de boa. Isso é importante. Muito importante. Agora, nunca teve, graças a Deus, nunca teve assim, briga, confusão nem nada. Por quê? Porque com amor nós colocamos cerquinha, né? Eu quero relatar aqui, né? A Dilma colocou uma observação que você gostou da cerquinha. É isso mesmo. O seu lar é o jardim do Éden. Sim. E você tem que cercar. Não precisa quando tem caso que põe arame farpado, precisa. coisa que dá choque. Não precisa disso, não. É uma cerquinha. Sim. Por quê? Porque se o casal estiver em acordo... Olha a importância do que a gente falou antes. Se o casal estiver em acordo, mesmo que uma das partes venha falar uma coisa contrária ao que o casal já acordou, eles vão falar de boa. Essa cerquinha, por incrível que pareça, pode ser uma cerquinha em amor. Tem Veja que bem, ser. Sempre tem que ser. Porque vem as interferências, né? Então, o que acontece? Sutilmente, por uma mãe querer bem do filho, Claro. ou bem da filha, ela chega lá e começa... As perguntas básicas no começo do casamento é assim: ele tá te tratando bem? Sim. Ela tá te tratando bem? Aí a mãe, então, do rapaz fala: e ela faz aquela comidinha que você gosta? Ela cuida bem de você? Sim. Tá cuidando bem da sua roupa? Aí vai pra parte de serviço, Sim, né? sim. Não é verdade? Aí é uma sabedoria. E é natural isso. É até por amor. Nós entendeu? falamos que Por é amor. natural. Mas, queridos, por isso que temos que ter a sabedoria e o entendimento no relacionamento para que deixar que essas coisas que às vezes... Não interfiram, às vezes né? muitos falam, coisa pequena, coisa que não ocasione uma discussão maior lá na frente. Então, em amor, você coloca assim aqui e fala: tá cuidando super bem. Sim. Nossa, nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Cuida bem de você? Meu Deus, cuida melhor que a senhora, se for... Não, aí também não. Não, Por favor. tá em Olha, desacordo aqui. Essa parte não precisa. Não precisa ser grosseiro. Ninguém precisa ser bravo com ninguém. Você pode melhor falar a que mesma assim, ó. coisa de boa. Não é cuidar mais ou cuidar menos. Você foi muito bem cuidado pela sua mãezinha a vida Foi, toda. muito bem. Como mãe. Eu cuido como esposa. É Maravilhosamente como amor. bem. O amor de mãe e o amor de esposa são distintos. São distintos. Então você não está tendo uma dificuldade na família. Você apenas está colocando as coisas em ordem. Coisinhas. Porque, queira ou não queira, vai vir as comparações. Sempre. Não tem E como. quando você deixa que essas interferências venham no relacionamento e começa a vir as comparações, por isso que eu falei, né? Até brincando disso. Essas comparações
faz com que traga desgaste no relacionamento. E assim, a gente não está disputando, né? De jeito nenhum. Eu, graças a Deus, eu aprendi a cozinhar. Eu não sabia. Eu aprendi a cozinhar. Fizemos um bacalhau hoje a propósito, né? A gente colocou até no grupo da família que nós fizemos nosso primeiro bacalhau, né? Que a gente fez assim, juntinho. E nós aprendemos, só que o período que o Paixão ficou na casa dos pais, o período que eu fiquei na casa dos meus pais, graças ao bom Deus, nós fomos muito bem tratados. Sim. Agora, a partir do momento que nós nos unimos como casal, a gente caminha junto, nós dois. E, da mesma forma, você não pode estar levando problemas. Não pode haver, como o Paixão colocou muito bem, esse tipo de comparação, porque eu não estou disputando. Não está disputando. Até hoje, minha sogrita faz uma comida maravilhosa. Adivinha se nós não ligamos ontem para ela e para minha cunhada para perguntar do bacalhau? Por quê? Porque a gente faz as coisas em amor. Você estabelece os limites, mas em amor. Isso, querido, parece uma coisa tão simples, mas que tem tanta divergência, tem tanto problema, porque a gente está falando, de repente, de coisas triviais, mas quando diz respeito aos filhos, quando diz respeito à educação da criança, quando diz respeito à parte financeira, quando uma das partes estão desempregado, passou uma situação delicada, como que a gente resolve isso? Se você não estiver em acordo e você não filtrar, não colocar ali uma cerquinha realmente para que não haja interferência. Verdade. Porque a interferência não é por mal. Não é por mal. A pessoa nunca vem com uma intenção negativa. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande se essa interferência está fazendo com que o casal tenha divergência. Tenha divergência. No tocante, você mencionou agora há pouco, no tocante aos filhos. Sim, Nós temos que ser determinados. Quando você entrou em acordo, nós temos que ser determinados. E isso é um outro passo importante, ser determinado. Ou seja, nós estamos em acordo. Manter esse acordo até o final. Infelizmente, nós ouvimos muitos casais falarem, mas eu trato meu filho de uma maneira, deixo na casa dos avós e é tratado de uma maneira completamente diferente. Nós temos que ter esse cuidado, né, de estarmos conversando com os nossos avós e expondo a forma que nós estamos educando os nossos filhos. Para que em amor eles entendam. Porque às vezes não é colocado isso e às vezes causa um desentendimento através dessas por uma bobagem, mas por uma bobagem. Porque, veja bem, vocês acordaram ter uma educação para os seus filhos. Uma bobagem. Um casal a gente estava cuidando que a educação estava com a preocupação da alimentação do filho, lembra? Sim. O filho estava desencadeando uma diabetes. Sim, não queria que comesse açúcar, né? E ele não podia comer açúcar. E eles orientaram os avós, orientaram os tios. Sabiam que não podia, Sabiam que não podiam, né? Olha, toma cuidado que ele está desencadeando uma diabetes. E ele é novinho, tem só 5, 6 anos. Então, nós estamos com a alimentação. Ele vai pedir, por favor, não dê açúcar, não dê doce e tal, tenha esse cuidado. O que acontece, querido? Por mais cuidado que tem, né? Tinha aqueles avós que falavam, tadinho, né? Tadinho. Ai, tem que ver o que é bom na vida, né? A criança tá tão tristinha porque não come um doce. E acho que é o doce que vai deixar a criança feliz, né? Então, vai de gordo, né? E infelizmente, chega os pais no momento que tá o quê? Com a boca cheia de doce, né? Todo lambuzadinho, cheia de doce. Né? Então, aquilo lá causou um desconforto, causou um desentendimento. Então, quando é estabelecido esse cuidado, colocar, sabe, as cercas, sabe, os limites, é para que esses acontecimentos não venham trazer um desgaste no relacionamento. Só que tudo começa o casal estando em acordo. Sim. Se o casal está em acordo de verdade, está determinado. Olha, quando o pai ou a mãe dá uma ordem a respeito da criança, ninguém tira isso. Ninguém tira. A mesma coisa, e acima de tudo, pai e mãe. Se o pai der uma ordem para o seu filho, a gente vai ter um capítulo só sobre filhos, muito importante. Se o pai der uma ordem para o filho daquela forma, a mãe não pode tirar a ordem do pai de jeito nenhum. Se a mãe der uma ordem, o pai não pode tirar essa ordem. Para isso que a gente tem que estar em acordo. Eu lembro quando a gente tinha que dar alguma disciplina lá em casa, a gente ia combinar primeiro. A gente aprendeu isso. Para um depois não ter que tirar o do outro. E os nossos filhos, eles têm uma diferença de 1 ano e 10 meses. Então, sempre que acontecia alguma coisa e que alguém era punido, digamos assim, o outro dava um Espírito Santo, sabe? Vinha interceder. Não, mãe, coitadinho, coitadinha. Sempre vinha em prol do outro. Verdade. E se nós não estivéssemos de acordo, queridos, criança é um bichinho esperto. Eles sabem se os pais estão em acordo,
a respeito de uma coisa ou não. Porque, do contrário, o filho sabe se o pai cede mais rápido, se a mãe cede mais rápido. Quem é o general aí na sua casa? Quem não responde, né? Não precisa nem falar em casa, só quem é o general, né? Mas quem é o general? Porque o filho ou a filha conhece aquele que é mais bonzinho, que cede. E não é assim. Para que não haja interferências, o casal tem que estar de acordo a respeito disso. Sempre. Nós combinamos assim. Sim. Porque as pessoas chegarão, as interferências virão de uma forma tão sorrateira e parecendo legal que vai dar a impressão que vocês não enxergaram sobre aquele prisma. Só que não é isso. Nós já combinamos, o combinado está combinado. Já teve situações que eu achei que o Paixão pegou um pouco mais pesado na disciplina, só que na hora eu fiquei ali, ó, samambaia de plástico, sem me mexer. Fiquei quietinha. Por quê? Porque eu não podia tirar não podia tirar a ordem que meu marido tinha dado. Aí depois no quarto eu falei, Paixão, você pegou forte, isso, aquilo. E já aconteceu o contrário, né? De eu dar uma repreensão e o Paixão depois falar. Só que na frente das crianças, não. Por quê? Porque o casal tem que estar determinado. Aí você quebra as interferências. E isso é muito importante, que a Tinha falou, na formação do caráter dos seus filhos. Com certeza. Porque se você quebrar isso, ou interferências de terceiros quebrar isso, ou seja, foi punido e às vezes a interferência vem familiar, seja qualquer membro da família ou algum amigo. É o famoso passa um pano, dá uma suavizada, né? Você deixou de castigo ou você puniu com certa atividade. Tirou algum privilégio. Tirou algum privilégio. Nós vamos estar depois abordando com mais intensidade sobre isso. Aí, de repente, vem uma outra pessoa, um outro membro próximo da família, você está de castigo, imagina. Tadinho, aí o pai e a mãe saíram. Né? O pai e a mãe tiveram um compromisso, ou no trabalho, na escola, ou no estudo, na igreja. Não, imagina. Ó, se você quiser ir lá brincar, pode ir lá brincar. E depois, quando eles voltarem, você vem antes e ninguém nem fica sabendo que você estava de castigo. Isso ainda é pior. Isso é pior, porque já está incutindo na criança a mentira. E você está... Nossa, gata, isso aí nem estava do nosso script aqui, mas isso é muito sério. É muito sério, porque isso aí está desconstruindo o caráter de uma criança, de quando ele for adulto. Na cabeça dele, entre aspas, está pensando assim... Sempre vai ter alguém... que vai dar um jeitinho, né? Que vai dar um jeitinho ao meu favor, mesmo quando eu estiver errado. Sim, vai burlar. Ao passo que se todos agirem com firmeza, todos em obediência, em acordo, honrarem o acordo que foi estabelecido, ele vai entender que, não, sempre vou ser punido. Sim. Se eu fizer algo errado, se eu tiver de castigo, eu sempre vou ser punido. Sim. Olha o cuidado que nós temos que ter. E vai manter a palavra, né, Paixão? Com as atitudes, isso. Vai manter a palavra. O sim, sim, o não, não. Jesus falou isso, que o seu sim deve ser sim. E o seu não deve ser não. Se eu falo pro meu filho, não minta, e ele me vê mentindo, mas uma mentirinha, foi só no telefone que eu não queria atender. Desconstrução, não importa. Não importa, você tá... Olha a interferência que isso vai causar na vida da criança. Queridos, a gente parte do pressuposto que nós somos exemplos. Sim. Os nossos filhos aprendem conosco mais pelas atitudes, por aquilo que eles nos veem fazer. Eles tendem a nos imitar do que com aquilo que verbalmente ou de uma forma teórica você passa para ele. Então, essa parte de você ser determinado e cortar interferências, isso dá muito certo quando o casal está em acordo. Sim. E as crianças percebem isso, a família percebe isso, a família sabe que nós já conversamos a respeito disso. Então, por mais que tentem mudar a nossa ideia, persuadir alguma coisa, não que nós sejamos, como é que eu quero dizer? Que a gente não dá o braço a torcer, que a gente é duro, engessado. Não é isso, mas é uma questão de você ter... Lembra que o Paixão falou? Quando você casa, você tem as suas regras. Sim. Existem regras na minha casa que se aplicam à minha casa, não na casa dos outros, não é verdade? Como tem regras na sua casa que não se aplicam à minha. Então, essa parte de interferências, ela é muito cuidadosa. E essas regras que foram estabelecidas é de acordo com a convivência do casal. Sim. Né? Por isso que é importante. Então, vocês que vão estar convivendo com vocês, com os seus filhos, diante do seu lar, da intimidade de vocês. Então, essas regras que foram estabelecidas para se chegar em acordo em tudo, em todos os pontos,
querida, é saudável para... Sim. E quando a gente fala regras, irmãos, não entenda a sua casa, o seu lar como um quartel-general, que tem que obedecer, tem aquela lista enorme na geladeira. Não é isso. São alguns princípios que nós adotamos em casa. E na minha casa vai ser assim. Na casa de alguém, todo mundo, as crianças, por exemplo, podem comer doce, pode tomar iogurte antes do almoço, que não interfere em nada, que não tem problema, tá? Tudo bem, se para essa família não há problema, ok. Só que na nossa casa, a gente primeiro deixa as crianças comerem, depois eles comem o docinho. Sempre depois. Se vai comer antes, nós não deixamos. Não deixávamos, né? Tem hora que a gente não tem mais controle sobre isso. Só que é uma coisa que está acordado. As regras, vamos dizer assim, elas são acordadas. E elas existem para quê? Para que haja ordem dentro de um relacionamento. E quando as pessoas percebem que o casal ele está de acordo a respeito disso, na educação dos filhos, nas finanças, poxa, mas vocês vão viajar de novo, vocês estão pagando aluguel, vocês estão fazendo isso, aquilo. Nós acordamos. Primeiro que não vai ter acusação entre nós, porque nós já fizemos isso. Se der ok, beleza, nós ganhamos. Se dermos com os burros na água, a gente vai estar junto no prejuízo também, mas estaremos juntos. Agora, as interferências que elas vêm, elas vão perceber isso, que aquela família, ela está de acordo nisso. E o casal não vai ter discussão, não vai ter problema por causa disso. É comum você ver, não, mas sua mãe que se meteu, não, mas sua irmã que se meteu. Não é assim que funciona o negócio. A gente tem que andar em paz, caminhando com tranquilidade dentro da família, colocando essas cerquinhas em amor, de uma forma tranquila. E isso é estabelecido desde o início, no namoro. Sim. Namoro, noivado, já é estabelecido isso. É o jeito do casal, é como eles vão caminhar, casal, né? Como vão caminhar os sonhos, os projetos, os ideais, né? A forma de como vão... estar agindo, né? Uma outra interferência muito importante, queridos, que a gente quer estar apresentando para vocês aqui, daqui a pouquinho a gente já está encerrando esse bloco, além das interferências de terceiros, das pessoas que querem ajudar e acabam interferindo de fato, uma interferência muito perigosa que existe é a interferência do trabalho. Na verdade, do excesso de trabalho. Aquela situação exacerbada. A pessoa tem 2 empregos, tem 3 empregos, a pessoa sai, as crianças não acordaram. Aí, quando o pai ou aquela mãe chega, as crianças já foram dormir, nem tem o convívio familiar por causa daquela forma exacerbada, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que procurar ter o equilíbrio, né? Sabe, ter o acordo no relacionamento para que isso não venha roubar, sabe, esses momentos preciosos que você vai ter em família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido e seus filhos. Porque hoje em dia a mulher também às vezes está tendo um horário muito estendido. Nós conhecemos casais que trabalham fora e que não têm tempo para os filhos. Exatamente. Eles terceirizam a educação dos filhos de uma forma integral. Isso é muito complicado. Muito complicado. É muito complicado. Irmãos, a gente entende, somente no momento que nós estamos passando, o quanto é difícil. Nós precisamos... Né? É custoso, esse é o termo. Custoso. Muito bem lembrado. O quanto é custoso a gente trazer o nosso pão, a gente ter as coisas, e não há nada de errado em você trabalhar para você conquistar e dar todo o conforto, todo o bem-estar para sua família. Isso é importante, isso é uma bênção. Agora, é aquilo exacerbado que rouba o tempo. O casal não tem mais tempo para estar junto, para conversar, a interferência no trabalho, nem vê a esposa, nem vê o marido. Casais que às vezes têm os fusos horários trocados, não é? O casal não se vê porque um trabalha de dia, o outro trabalha de noite, e aí não tem tempo um pro outro. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Até que ponto vale, tá? Mas eu preciso de uma renda, uma coisa, tá? Você vai sacrificar a sua família, você pode sacrificar a sua saúde. Você sacrifica o bem-estar dentro de casa. E o que é pior, você perde momentos na sua vida que não voltam atrás. Não voltam. Principalmente quando você tem filhos. Logo que meu filho nasceu, uma amiga muito querida do banco me falou: Catinha, seu filho tem a idade que tem hoje. Aproveite e curta esse tempo hoje. Por quê? Porque depois é uma outra história. Eles crescem muito rápidos. Vocês que têm filhos adultos como nós, vocês sabem quão rápido passou muito isso. Rápido. E o tempo que a gente perdeu. É verdade. E o tempo que nos foi roubado por conta de interferências externas, por conta de trabalho. É tão triste, irmãos. Nós conhecemos casais que o filho tem o iPhone número 12. Ele tem tudo que ele quer do bom e do melhor, mas ele não tem o pai.
Ele não tem, ele tem o presente, mas ele não tem a presença. Guarde isso. Seus filhos, o seu cônjuge, eles querem muito mais a sua presença do que os presentes, do que aquilo que você possa trazer de bom e de bem-estar. Não é verdade, Paixão? É uma coisa pra gente pensar. Tem que pensar muito nisso, sabe? Se reprogramar, administrar de uma maneira, sabe, os pontos positivos e os pontos negativos. Alinhe isso. Sim. Quais são os pontos positivos de você ter toda essa dedicação do trabalho de tantas horas? O que é prioridade, né? O custo, sabe, de você estar indo trabalhar, o quanto é custoso, nós sabemos tudo isso. Mas e o tempo precioso com a sua família? E o amanhã? Pois é. Passa tão rápido, nós temos que Às vezes não tem mais esse tempo, nós temos que viver o presente, né? Sim. Porque hoje, amanhã já é passado. É verdade, é verdade. Hoje, amanhã já é passado. Já foi. Então nós temos que viver o hoje da melhor maneira possível, sabe? Como um presente de Deus. Porque queridos, é de fato um presente, né? Esse tempo é muito precioso, sabe? Administre, alinhe, sabe? Projetem para que vocês possam ter mais tempo juntos, para que não haja essas interferências desse horário tão extenso no trabalho, ao ponto de você não estar com o seu filho, não estar com a sua esposa. Sim. Ou mesmo a esposa, às vezes, né? A mulher, às vezes, também se dedicando tanto ao trabalho. Às vezes está tão atarefada, né? Pois é. Essas interferências não podem estar, sabe, afastando esse momento tão importante de família, de estarem juntos, de estarem, sabe, vivendo os sonhos e os projetos do seu filho. Qual foi a última vez que vocês sentaram juntos? Sim, qual foi a última vez que vocês conversaram? Agora, em pandemia, tomara que essa resposta seja diferente, né? Mas mesmo, às vezes, mesmo em pandemia, infelizmente, cada um no seu canto, né? Pois é, que a gente estava conversando com aquele casal. Pois é, cada um num quarto, cada um no seu celular, no seu tablet. Cada um no seu computador. Queridos, qual foi a última vez que vocês tiveram tempo junto, precioso? Em família, né? Em família, para saber os seus sonhos, projetos, ideais. Infelizmente, a gente está vivendo um momento que, às vezes, as pessoas hoje estão presentes e amanhã não estão mais, né? Isso é muito sério, né? Quantas pessoas foram ceifadas nesse momento nosso de pandemia? Quantas famílias destruídas? Ao ponto de um amigo falar comigo e falar, hoje em dia, o mais importante não é estar presente numa mesa e todos conversando. Sim. A coisa mais importante é um tempo precioso, né? Ter as cadeiras... É precioso isso. As cadeiras preenchidas em volta de uma mesa. Ao redor da mesa, porque, é verdade. infelizmente, há algumas cadeiras que não estão mais preenchidas. Isso é muito triste. Ausência, né? Isso é muito triste, queridos. E eu entendo, nós entendemos que você tem que viver o seu dia hoje. Você tem que andar em acordo com o seu cônjuge hoje, viver o melhor com os teus filhos. A palavra de Deus em Eclesiastes fala, goza a vida com a mulher que você ama, todos os dias da tua vida fugaz. Fugaz é aquilo que é rápido, é aquilo que passa no estalar de dedos, Sim. Não é verdade? Então, quanto tempo que a gente ainda tem junto? Quanto tempo que a gente ainda vai viver aqui nessa terra? O tempo que estivermos aqui, queridos, o nosso relacionamento foi feito para dar certo. Deus nos uniu para que vivamos bem. Então, a partir do momento que nós estabelecemos um diálogo tranquilo, aberto, nós já falamos sobre isso, com um tom de voz adequado e respeito, um respeitando o espaço do outro, olhando a opinião do outro, vendo quando que é importante isso. A partir daí, por conta dessa aliança que nós temos, nós andamos em acordo. Existe um acordo entre nós e esse acordo ele vai perdurar até a nossa partida dessa terra ou até a vinda de Cristo. Sim. E isso sem interferências. As interferências que virão, é possível sim, com a graça de Deus, você conversar. A gente já falou nisso, que quando a gente fala de família, é um ponto nevrálgico, que tem que ser dito com muito cuidado, com muito respeito. Mas se você colocar isso para o seu cônjuge, se você colocar isso de uma forma que, olha, o que você acha se nós fizermos isso? A gente sempre falou, sempre, né? Nós. De levar para o plural. Não você vai fazer, não de uma forma impositiva, mas se nós fizermos isso,
se nós fizermos daquela outra forma? A gente vai estar em acordo. Surgiu uma interferência, a gente com amor vai falar, olha, só que, nossa, agradeço muito, só que nós resolvemos assim, sim, né? Em paz, né, Paixão? Sem perder o prumo com ninguém, que nem eu tô perdendo esse negócio no meu ouvido aqui, gente, desculpa, mas tô com coceira não, tomei banho, viu, é que tem um negócio aqui que o diretor botinhou um negócio aqui que tá caindo, né? Mas o programa ao vivo é assim mesmo. Então, é importante isso, meus queridos. O que a gente tinha para falar nessa tarde era isso, o cuidado que você que tem que ter com as interferências, algumas delas nocivas, né? O excesso do trabalho, o desespero em ganhar dinheiro, e de repente não estar em paz dentro da sua casa. Não ter o mais importante que é esse tempo, né? De você comungar. O que é comungar? É você ter tudo em comum. É você estar... Irmãos, o Paixão, eu gosto quando ele fala que o nosso lar precisa ser a sala de espera do céu. E ele dá um exemplo que faz tempo, né, que a gente não sabe o que é isso, mas sabe aquela salinha quando você vai numa churrascaria, que você fica ali antes esperando? Que aí você fica escutando o cheiro da carne? Você abre até os olhos para escutar melhor? Imaginando. Eu falei escutar o cheiro da carne mesmo, né? Sabe quando você fica pensando ali e quando você adentra a sua mesa, é um banquete. A nossa vida tem que ser assim. O seu lar precisa ser essa sala de espera do céu. Você já começa a imaginar como que vai ser estar com Cristo. Não vai ter dor, não vai ter angústia. Enquanto as alegrias. Enquanto nós estamos aqui, Deus nos permite isso, que vivamos em paz, que andemos em acordo, que tomemos cuidado com as interferências, né, amor? Amém, querido. Pronto? Vamos mandar beijo? Muito bom. Mais alguma coisa, amor? Acabou aqui o nosso script, né? Só fechando. Não deixe de estabelecer acordo entre os dois, sempre familiar. Com os filhos, inclusive. Sim. Os filhos aprenderem a fazerem parte. Chame-os para isso, né? Importante, né? Do acordo. Chamá-los, né? Para isso. Para que as interferências que porventura venham, que nem a Catinha colocou muito bem, as nocivas e aquelas que também não são nocivas para destruição, vocês identifiquem e vocês vençam essas posições. Tudo estabelecido através do início da presença de Deus e o diálogo que foi estabelecido no relacionamento. E vai dar para você viver bem. Sempre. Vai dar para viver bem, vai dar para ter alegria. É a proposta de Deus para aqueles que o servem, para aqueles que trazem Deus para o relacionamento. É viverem bem. Isso é uma aliança de amor. O nome do nosso curso é o nome do nosso livro, porque nós cremos numa aliança de amor. Deus nos uniu para isso. Sim. Tem as dificuldades, tem os percalços do caminho, tem tudo isso. Só que Deus nos dá orientação. Deus nos ensina. Queridos, é muito triste a gente ver um casal estressado, brigado, um saindo, não vai almoçar junto, não estão mais na mesma cama. Não é isso que Deus tem para nós. É possível, sim, estabelecer um acordo. Quem nos conhece sabe, eu sou sanguínea, é o meu temperamento. E o meu Paixão, ele é fleumático. Se fosse pela humanidade normal, a gente não daria em paz, porque teria muitas dificuldades, não é? Só que essas dificuldades, elas são levadas diante de Deus. Então, Deus me faz melhor por causa dele. E Deus faz com que ele se torne melhor por minha causa. Isso não é mérito nem demérito, isso é você ter Deus no seio do seu lar. Você que está construindo o seu lar, às vezes as pessoas estão desacreditadas. Eu conheço jovens que nem querem mais se casar, por quê? Porque é muito difícil, é muito complicado. Não é. Casamento é uma bênção, é uma aliança firmada diante de Deus. É você ter o aconchego, é você ter o carinho, o amor, o respeito daquela pessoa que Deus colocou para estar junto. E você tem a condição de amar e ser feliz. São princípios, são coisas básicas. Certamente o que nós dissemos hoje, você deve ter se identificado em muitos pontos que acontece na vida de todo mundo. E que é possível, sim, a gente caminhar em paz e viver feliz uma aliança de amor. Amém. Vamos mandar beijo? Vamos lá. Vamos mandar beijo? Você fala? Sou Rafael Guedes. O Rafael, a Luísa e o Wilson. A Luísa e o Wilson. Gonçalves Lopes, o Felipe Furlan. Felipe Furlanes, o filho do Ed. Deus te abençoe. A Regina Maria. O Sérgio Felipe. Serginho, Deus abençoe, Marcinha. A Cristiane André. A Rosemary Brito, lá de Juquiá, São Paulo. A Núbia Sueli. A Silvia Maria Neves. O Márcio
Peronde, lá de Florianópolis. Deus te abençoe. Deus abençoe, cidade maravilhosa. Olha, de Mairinque, Paixão. Maria do Socorro Maria do de Socorro, Mairinque. isso. Juscelene Martins, de Paulínia. Paulínia, interior de São Paulo. O BBC Jardim Palmira, lá de Guarulhos. Deus abençoe a todos lá. A Luciana de Oliveira Nogueira, de Maringá. Débora Botelho, o Glau Dias. A Simara Lemos, lá de Manaus. A Dilma Souza, o Genaro de Simone, mano. Deus abençoe, Gê. Vicente Antunes, a Helena Januzzi, ela, Deus abençoe. Pastor Ricardo querido. Andrade, Deus abençoe, querido. A Ana Carmo, a diaconisa Cristian Lisa Reis, a Isabel Gonçalves. A Cris Reis. A Angélica Nogueira Silva, a Lenice da Conceição, a Vanusa Alex Bastos. Vanusa faz aniversário. Um beijo, Vanusa. Hoje, né? Deus abençoe, querido. E Letícia Santos, lá de Biritiba Mirim, Deus abençoe. Ó, o nosso casal querido, Márcia e Inês, Deus abençoe. Deus abençoe. Wesley Anselmo, Deus abençoe, querido. Olha lá, do Ceará. São Benedito, Ceará, Deus abençoe. Amém. Josenice Mendonça da Silva, a Laís Leal, Van Paixão, Jamaica, Cuba. Olha isso. Olha, Deus abençoe. Cleito Carvalho, a Patrícia Fernandes, Elizabeth Souza, Rosana Rodrigues, a Nair Freitas Santos, o Bruno França, a Sandra de Paula, lá de Jaboatão. Olha, Jaboatão, lá em Pernambuco. Olha, coisa boa. E aqui comentário do Serginho, né? Felipe. Estamos assistindo esse casal abençoado aqui na casa da minha mãe. Ela está mandando Ai, beijo. Que lindo. Um beijo para Leda. Dona Leda. Deus te abençoe, querida. Dona Deus te Leda. guarde. Deus abençoe. Nós queremos deixar um beijo também. Eu tenho duas primas que elas estão fora aqui do Brasil. A minha prima Ana Paula, que está assistindo lá da Alemanha. Ana, o fuso horário é diferente. Paulinha, Deus te abençoe, sua casa, seu marido, suas filhas, viu, querida? Deus abençoe. Um beijo também para Cristina, minha prima na Califórnia, que eles assistem o programa posteriormente, né? Sim. E precisam ganhar beijo também. Deus abençoe vocês, que o Senhor os guarde. A semana que vem, nós temos um tema muito importante para tratar. Muito importante. Né? A gente sempre fala que é uma construção. É uma né? construção, né? São tijolos que a gente vai construindo no dia a dia, que a gente vai trabalhando. E depois de tudo estar dentro dessa... Né, dessa linha que a gente vem falando, né, do acordo. Do diálogo, do acordo, do entendimento, não tem mais interferência. Estamos entendendo tudo. Vem o quê? O perdão. Perdão. É um assunto muito difícil, é um assunto que todo mundo sabe que precisa ter, mas a prática a gente sabe que ela é um pouco complicada, né? Então, vocês já ouviram sobre o perdão, né? Quanto que Jesus fala a respeito do perdão e quantos casais ainda estão feridos, magoados, por situações que não foram tratadas, por situações que precisam liberar e pedir perdão. Então, a gente quer esperar vocês na próxima semana, né? Nós somos prontos a perdoar? Pois é. Será que tem alguma coisa aí para pedir perdão? Será? Tem algum conserto? A gente sempre tem o que resolver, né, Paixão? Não tem como, né? E vai continuar tendo a sessão presepada. Essa a gente não precisa ensaiar, porque de antemão aqui a gente tá brincando alguma coisa, o diretor tá pegando lá, né? Mas eu quero agradecer de coração a alegria de podermos estar na sua casa, de entrar aí no recôndito do seu lar. E a nossa oração, o nosso jejum é para que nós sejamos canal de bênção. Nós não temos nada diferente de nenhum outro casal. A única coisa que nós somos apaixonados por Jesus, Ele coordena o nosso lar, a nossa família. Temos uma família linda, abençoada. Nossa pequena família, como a gente sempre coloca em oração, né? Isso. Mas a importância de acordo com as orientações da palavra de Deus, você tem uma vida de paz, tranquilidade, né? E é muito importante isso que a Catinha falou, que é um eterno aprender a nossa vida. Né? Sempre vão aparecer situações que vocês não vivenciaram. Tanto é que começam os dois juntos, depois, diante de uma situação, vem os filhos que vocês não tinham preparo para os filhos, mas vieram os filhos para vocês terem preparo. Os filhos crescem, depois se casam, aí vocês adotam mais filhos através desse casamento, aí vem os netos, e aí vocês acabam ficando os dois juntos. Sim, começam novamente. Os dois e terminam os dois. Terminam os dois juntos, desde o início. Então, a nossa vida é um interno aprender. São eternas situações que o Senhor coloca na nossa vida para a gente ter um aprendizado. Todo esse aprendizado que nós adquirimos na vida, coloque em prática. Sim. Eu tenho uma lembrança de um saudoso pastor,
Hoje ele está com o Senhor, falecido pastor Minose. Sim, querido pastor. O pastor Minose tinha 65 anos de casado. De casado. De casado. E quando tinha um evento, ele sempre estava participando. Não perdia a reunião. Aí eu falei, pastor, mas o senhor que tem que nos ensinar. E ele falava, filho, imagina, eu quero aprender algo novo para levar para minha pérola, que ele tratava a esposa de pérola. Porque sempre tem algo novo para me aprender, para levar para minha pérola. Leve para a sua pérola o aprendizado de hoje. Leve para o seu esposo o aprendizado de hoje. E coloque em prática. E Deus com certeza vai realizar o novo sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Vamos orar, Paixão? Vamos. Faz uma oração? Faço. De todos nós? Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus, te louvamos e te damos graças, ó Pai querido, por esse tempo. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a sermos os melhores maridos para as nossas esposas e melhores esposas para os nossos maridos. Que possamos sempre ter o entendimento através da Tua palavra, mas acima de tudo da Tua presença sobre as nossas vidas, de como, Senhor, desenvolvermos um relacionamento saudável, forte, sincero, honesto e verdadeiro, para que possamos usufruir das bênçãos de Deus no nosso relacionamento. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a aprendermos com os nossos erros, a não errarmos mais. Ajuda-nos, ó Senhor amado, com a Tua presença, a valorizarmos a cada dia essa pessoa maravilhosa que o Senhor colocou ao nosso lado para desenvolvermos o nosso amor e o nosso relacionamento de aliança, de amor diante de Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém, Deus te querido. abençoe. Deus te abençoe. Até a próxima semana com a graça de Deus. Tenha um final de semana abençoado. Beijo. Deus o abençoe.